Graças a Deus, mais uma quinta-feira que nós podemos, através da tecnologia da internet, estarmos juntos para estudarmos mais 5 capítulos do livro dos Salmos. Livro dos Salmos, livro dos judeus. O livro dos judeus e o livro de cântico dos judeus e também de oração. O judeu cantava orando e orava cantando. Então é muito lindo o livro dos Salmos por isso. Mas é uma doutrina, se a gente tirar a doutrina mesmo, ensinamento, sabe, as regras do livro dos Salmos, nem todo salmo serve para nós. Primeiro, nós estamos aprendendo o seguinte: o livro dos Salmos, as promessas do livro dos Salmos é para o povo judeu e também para aqueles que temem ao Senhor. O livro dos Salmos não é para qualquer um. Tem muita gente que abre o livro dos Salmos achando que tem fluidos e as promessas são para a própria pessoa, mas na verdade não são. O livro dos Salmos é um livro para quem teme ao Senhor e também para quem é judeu, no sentido do Antigo Testamento. A nossa base de fé, regra de fé para nós, é o Novo Testamento. Porque no livro dos Salmos, a gente sabe que todo o Antigo Testamento é assim, o livro dos Salmos não é diferente. É Deus dá prosperidade, riqueza, poder, vitória para os justos e abater os ímpios. Mas no Novo Testamento a coisa é bem diferente. Nós vamos ler hoje mais 5 capítulos, se der tempo, se não der, a gente deixa para a próxima semana. Mas eu quero cantar uma música muito bonita. Minha voz não está legal, eu estou até sem a água aqui minha, mas eu quero cantar uma música muito bonita que diz: eu já decidi viver para o Rei. Uma música difícil de cantar, mas eu estava pensando essa semana sobre isso e a graça de Deus me encheu para eu poder cantar essa música bonita que fala: eu já decidi viver para o Rei, viver para Deus. Música, o playback do pastor Paulo César Brito, chegou a água aqui, do pastor Paulo César Brito, lá do Rio de Janeiro, da igreja Maranata, do qual eu sou amigo. Preguei várias vezes lá, não tenho ido ao Brasil, mas quando for, gostaria de estar com ele novamente e com os meus parentes e irmãos e pastores lá do Rio de Janeiro, pastor Roberto, a irmã Beth. É um prazer grande estar com eles. Eu já decidi, música bonita. Dores e mágoas caminham comigo, mas mesmo nas lutas eu posso cantar, pois tenho um tesouro, meu Deus está vivo. Eu já decidi viver para o Rei. Eu já decidi ser invencível, pois seu Espírito habita em mim. E nada me abalará, Cristo nunca me deixará. Eu já decidi viver para o Rei. Algemas se quebram quando o crente ora, trevas se apagam
na luz do Senhor. Triunfo com Ele, marchando ao seu lado. Eu já decidi viver para o Rei. Eu já decidi ser invencível, pois seu Espírito habita em mim, e nada me abalará. Cristo nunca me deixará. Eu já decidi viver para o Rei. Quando eu estou fraco, eu clamo ao Senhor, alcanço vitória com meu Salvador, com meu Salvador. Eu já decidi ser invencível, pois seu Espírito habita em mim, e nada me abalará. Cristo nunca me deixará. Eu já decidi, eu já decidi, eu já decidi viver para o Rei. Meu Deus, que música linda! Eu já decidi viver para o meu Rei, para o meu Deus. Palavra de Deus, livro dos Salmos. Pega a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia, seja ela eletrônica, seja impressa. Nós temos a palavra de Deus, a versão que nós usamos nas nossas igrejas é a Nova Versão Internacional. Eu fui criado, e a maioria dos crentes antigos foram criados com a versão Revista Corrigida. Então, muitos textos na minha cabeça é da Revista Corrigida. Eu li várias vezes a Bíblia toda, 52 vezes toda a Bíblia. Todo ano eu faço isso, eu leio a Bíblia uma vez, e quando eu compro uma Bíblia nova, então eu para marcá-la, colorir toda a Bíblia, eu leio novamente. Então por isso eu estou mais adiantado que o meu ministério. Eu tenho 49 anos de ministério, ordenado pela Assembleia de Deus do Rio Grande do Sul, Concílio das Assembleias de Deus do Rio Grande do Sul. E depois eu fiz 2 faculdades, uma em Goiânia e outra em Londrina, no ISBEL. Uma das coisas interessantes é que eu estudei a Revista Corrigida. Aí depois, quando eu percebi que a nova versão, comprei a Nova Versão Internacional, e eu estudei. Me deram primeiro, o Luiz Saião me deu o Novo Testamento, eu li o Novo Testamento na Nova Versão, amei. Aí quando saiu a Bíblia toda, Velho e Novo Testamento, eu li também e fiz uma comparação. Eu tenho até uma Bíblia chamada Bíblia Comparativa, que é a versão corrigida e a Nova Versão Internacional. Uma Bíblia só, 2 Bíblias. E eu li a Bíblia toda, ou seja, as 2 Bíblias, a comparação, a Bíblia comparativa. Aí eu vi que a Nova Versão Internacional é a melhor versão que nós temos hoje. A Bíblia, linguagem de hoje, Jaime Camp, ele quando lançou, ela era um pouco muito dificultosa para entender. Depois,
ele deu uma arrumada, a Bíblia da Família, na linguagem de hoje, ficou bem melhor. Mas a Nova Versão Internacional, para mim, é a melhor versão que nós temos hoje. É atualizadíssima para nós, principalmente os brasileiros, mas também uma linguagem que não é tão vulgar e também ela não é tão erudita. É uma versão muito boa e não deixa de estar junto com os originais hebraicos e gregos. Tanto é que quem se envolveu com essa Bíblia foi o pastor, o hebraísta Luiz Saião e também Russell Shedd. São dois homens que eu respeito muito. Russell Shedd partiu para estar com o Senhor, fera demais. E Luiz Saião está aí em São Paulo, na Igreja Batista, pregando a palavra de Deus, e é um fera. Esses pastores já estiveram conosco aqui nos Estados Unidos, nas nossas igrejas, e nós compreendemos que são homens de Deus que sabem muito de grego e hebraico. Capítulo 71, vamos lá, Salmos, no capítulo 71. Os capítulos 71 fala muito comigo, tem muito a ver comigo. Parece, eu não tinha pensado, mas essa semana lendo, eu pensei, eu tirei para mim assim, vou tirar um salmo da Bíblia, para eu decorar, para eu pensar assim, esse é o meu salmo. O Salmo 34 eu escolhi para mim. Mas agora já estou até pensando em mudar para o Salmo 71. Versículo 2. Resgata-me e livra-me por tua justiça. Inclina o teu ouvido para mim e salva-me. No sentido de salva-me. Salvar da opressão, salvar da angústia, salvar dos inimigos, salvar das calúnias. Salva-me, porque eu sou salvo em Cristo Jesus. Aí a pergunta é, você é salvo? E a resposta é, sou salvo, mas ainda não. No meu coração eu sou salvo, mas ainda eu morro, eu peco. Sou salvo, mas ainda não. Ou seja, quando Jesus voltar, aí sim, é salvo completamente. Versículo 4. Livra-me, ó meu Deus, das mãos dos ímpios, das garras dos perversos e cruéis. Nós vivemos num mundo onde há perseguição contra a igreja, contra os crentes. Livra-me dos ímpios. Nós vivemos num mundo de ímpios. Aí depois, versículo 5. Pois tu és a minha esperança, ó soberano Senhor. Em ti está a minha confiança desde a juventude. Verdade. Fui criado, nasci no lar evangélico. Fui criado na minha adolescência, na minha juventude, dentro da igreja. Aí em ti está a minha confiança desde a juventude. Desde o ventre materno dependo de ti. Tu me sustentaste desde as entranhas da minha mãe. Uma coisa interessante. Já que nascemos, minha mãe crente, meu pai pastor, uma coisa muito interessante. Quando eu nasci, meu pai colocou o nome dele, pastor Timóteo, em mim, Timóteo Júnior, para que eu fosse um pastor também. E na minha família, nós somos 7 homens. Um faleceu, o mais velho, o Abimael, mas os 6 que estão vivos são obreiros, são pastores do Senhor. Mas o meu nome leva o nome do meu pai. E meu pai foi um grande evangelista na Assembleia de Deus de Madureira, um avivalista, enchendo igrejas, e ele colocou o meu nome, o nome dele em mim, para que eu fosse um pastor. E aí eu fui criado dentro da igreja, na adolescência, na juventude, liderando a juventude. Depois saí da Assembleia de Deus, fui para a Igreja de Deus, líder da juventude. Fui para a igreja missionária da OMS aqui da América. Fui líder da juventude. Aí diz, em ti está a minha confiança desde a juventude. Desde o ventre materno dependo de ti, Senhor. Versículo 7. Tornei-me um exemplo para muitos, porque tu és o meu refúgio seguro. Muita gente tem se espelhado em minha vida. E muita gente, parente, amigos, convertidos, tem se tornado, estudado, se tornado pastores, como o meu genro, meu filho e outros mais, líderes das minhas igrejas onde eu passei, se tornaram pastores, como diz o texto aqui, tornei-me um exemplo para muitos, porque tu és o meu refúgio seguro. Exemplo de vida, de confiança na palavra, de pregar a palavra pura. Esse é o meu desejo e é isso
que eu tenho feito. Versículo 9. Não me rejeites na minha velhice. Interessante. Não me abandones quando se vão as minhas forças. Na juventude, quando eu era solteiro, eu era completamente dedicado à obra de Deus, ao reino de Deus, pregação, em praça, na rodoviária, onde quer que eu estivesse, eu pregava a palavra de Deus. Agora estou velho, estou com 67 anos. Aí o Salmo diz, por isso que eu disse que esse Salmo parece muito comigo. Não me rejeites na minha velhice, não me abandones quando se vão as minhas forças. Quando a gente já não tem o pique da juventude, de sair pregando, sair viajando, pregando o evangelho, agora as forças começam a acabar, dores para tudo quanto é lado. Aí não me abandone, Senhor, por favor. E eu costumo dizer que eu gostaria de viver a minha velhice melhor do que a minha juventude. E eu me espelho no Russell Shedd, que quanto mais velho, ele era cada vez melhor. Parece até aquela frase do vinho, quanto mais velho, melhor. Russell Shedd, quanto mais velho, ele ficava melhor. Que assim seja a minha vida, que assim seja a sua vida também. Mas olha o Salmo, Salmo 71, versículo 10. Pois os meus inimigos me caluniam, os que estão à espreita juntam-se e planejam matar-me. Olha Davi passando por tribulação, mesmo vivendo para Deus. Deus o abandonou, diziam eles. Quando Davi estava velho, o pessoal dizia, Deus abandonou ele. Persigam-no e prendam-no, pois ninguém o livrará. Davi sofreu na sua velhice, ele sofreu perseguição da família, do seu próprio filho Absalão. E Davi sofreu perseguição dos inimigos. Davi foi jogado fora de Jerusalém. Quando estava velho, ele saiu junto com aqueles que eram fiéis a ele, perseguido. Absalão tomou Jerusalém, seu filho, e ele está dizendo, persigam-no e prendam-no, pois ninguém o livrará. Parece que Deus tinha abandonado Davi, mas nunca. Versículo 13. Pereçam humilhados os meus acusadores, sejam cobertos de zombaria e vergonha os que querem prejudicar-me. Essa é uma oração imprecatória, mas eu quero dizer que essa é uma oração que eu faço também. Aqueles que zombam de Deus, que zombam da igreja, que querem ver a ruína da igreja, que eles sejam humilhados, que eles sejam cobertos de vergonha, pois a igreja, quem cuida dela é o Senhor. 14. Mas eu sempre terei esperança e te louvarei cada vez mais. Ah, que coisa linda! Em meio às tribulações, sempre terei esperança e te louvarei cada vez mais. 15. A minha boca falará sem cessar da tua justiça e dos teus incontáveis atos de salvação. Eu escrevi na minha Bíblia, colorida, como vocês podem ver, e aqui, tô nessa. O que eu quero dizer? Eu vou continuar pregando, vou falar sem cessar da justiça de Deus e dos incontáveis atos da sua salvação. 16. Falarei dos teus feitos poderosos, ó soberano Senhor. Proclamarei a tua justiça, unicamente a tua justiça. 17. Desde a minha juventude, ó Deus, tens me ensinado, e até hoje eu anuncio as tuas maravilhas. Desde a juventude, eu fiz a leitura bíblica toda do Novo Testamento quando eu tinha 9 anos de idade. Eu ganhei o Novo Testamento do meu pai. E eu fiz a leitura toda do Novo Testamento aos 9 anos de idade. Está aqui, ó. Eu vou proclamar a tua justiça. Desde a minha juventude, ó Deus, tens me ensinado. O Senhor tem me ensinado. E até hoje, já cansado, diz a palavra, e até hoje eu anuncio as tuas maravilhas. Agora eu estou velho. Agora eu estou velho, de cabelos brancos. Tem jeito hoje de dar uma arrumada no cabelo para não ficar completamente branco. Agora eu estou velho, de cabelos brancos. Não me abandones, ó Deus, para que eu possa falar da tua força aos nossos filhos e do teu poder às futuras gerações. Que texto tremendo! Agora eu estou velho, de cabelos brancos. Não me abandones, ó Deus, para que eu possa falar da tua força
aos nossos filhos, aos filhos e também aos netos, diz a tua palavra, e o teu poder às futuras gerações. Estou cansado, na verdade, mas estou pregando a palavra às futuras gerações. Gente que eu estou batizando, adolescentes que eu estou batizando, estou pregando, estou anunciando, curso de batismo, curso de verdades básicas, porque eu quero anunciar a grandeza de Deus para as futuras gerações. 19. Tua justiça chega até as alturas, ó Deus. Tu que tens feito coisas grandiosas, quem se comparará a ti, ó Senhor? Ó Deus. 20. Tu que me fizeste passar por muitas e duras tribulações. O diabo, ele pode até fazer com que a gente seja tentado, mas o diabo não nos pode levar a cair. Ele não pode tocar em nós. A Bíblia diz que aqueles que são de Deus, o diabo não toca. Por isso, eu atribuo as tribulações que eu passo ao meu grande Deus que cuida de mim. Aí a palavra diz: tu que me fizeste passar muitas e duras tribulações, restaurarás a minha vida, e das profundezas da terra, de novo me farás subir. A gente passa por tribulações, Deus está no controle. A gente morre, ressuscitar ao encontro de Jesus. 21. Tu me farás mais honrado, e mais uma vez me consolarás. Olha que texto. Tu me farás mais honrado, futuro, e mais uma vez me consolarás. Talvez aqui não. Talvez aqui é muita aflição. Foi assim com os apóstolos, foi assim com os profetas, mas o futuro está garantido. Aí Davi usava os instrumentos. Eu te louvarei com lira, eu te louvarei com harpa. E o versículo 23. Os meus lábios gritarão de alegria quando eu cantar louvores a ti, pois tu me remiste. Acabei de cantar uma música, eu já decidi. E a gente sabe muito bem que nós cantamos louvores a Deus, porque o Senhor nos redimiu, nos comprou de volta. Salmo 72, de Salomão, ou de Salomão falando do seu pai Davi. Versículo 9, 72, 9. Inclinem-se diante dele as tribos do deserto, e os seus inimigos lambam o pó. Veja só, Salomão era um rei poderoso, como seu pai foi também. E a guerra era grande, muitos inimigos invadiam o povo de Israel, queriam acabar com Davi, com Salomão. E Salomão está fazendo uma oração imprecatória, dizendo: incline-se diante dele as tribos do deserto, os seus inimigos lambam o pó. Versículo 15. Tenha o rei vida longa, falando dele mesmo, falando do seu pai. Receba ele o ouro de Sabá, riqueza que os outros reis para fazer aliança traziam. Que se ore por ele continuamente, que o povo ore pelo rei de Israel. Aí nós podemos dizer que o povo ore por nós, pastores, que pregamos a palavra de Deus, que anunciamos a palavra de Deus. E todo dia se invoquem bênçãos sobre ele. Eu quero que você me abençoe, quero que você ore por mim, quero que você esteja, que meu nome, a minha vida esteja na sua mente, no seu coração, para me abençoar, e que invoquem bênçãos sobre ele. Versículo 18. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que realiza feitos maravilhosos. 19. Bendito seja o seu glorioso nome para sempre. Encha-se toda a terra da sua glória. Aleluia. Amém e amém. Salmo 72. E o último versículo. Encerram-se aqui orações de Davi, filho de Jessé. Não sei se é um compêndio onde tudo aquilo que Davi disse está encerrado, ou se Salomão está repetindo uma oração que seu pai fez na velhice. A gente viu que o Salmo 72 fala da juventude de Davi e da velhice de Davi. Salmo 73, versículo 1.
Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Promessas do Salmo não é para qualquer um. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração, para quem é purificado, para quem é novo convertido, para quem se converteu. O Senhor é realmente bom para os puros de coração. E Jesus declarou: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Versículo 3. Pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Uma das coisas que mais mexe com a gente é ver ímpios, os usurpadores da riqueza do Brasil, da América, seja lá onde for, ficarem ricos, prósperos. A gente tem até inveja. Por que nós, os cristãos, nós, os crentes, que não roubamos, que não fazemos nada e não temos prosperidade às vezes, estamos passando necessidade às vezes? Aí o versículo 4, eles não passam por sofrimento. Parece que não há sofrimento nos ímpios que estão ficando cada vez mais ricos e têm o corpo saudável e forte. Homens blasfemam contra Deus, a promiscuidade acaba com eles e eles estão com o corpo saudável e forte. Estão livres de fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Parece que tudo está certo para os ímpios. Corpo sarado, sem doença, sabe, peca e nada acontece. Mas a resposta está no mesmo salmo. Vamos para o versículo 11. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Aí eles zombam de Deus. Eu faço o que eu quero e Deus não faz nada. Então Deus sabe, Deus pode fazer alguma coisa? 12. Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. 17. Até que entrei no santuário. Aí Davi fica encucado com isso, com a prosperidade dos ímpios, com a vida boa, alegre que os ímpios levam. Aí ele diz o seguinte, ele preocupado: até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Aí eu orei ao Senhor, eu fui para a palavra de Deus, e a Bíblia nos ensina que o fim dos ímpios é a morte, é o inferno. Versículo 20. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Pode deixar que no final, quando o Senhor Jesus se levantar, quando o Senhor Jesus voltar, eles vão desaparecer no lago de fogo, diz a palavra no Apocalipse capítulo 20. 22. Agi como insensato, ignorante. Minha atitude para comigo era de um animal irracional. Davi está dizendo: quando eu comecei a pensar nos ímpios, a prosperidade, a alegria, corpo sarado, sem doença, sem nada, eu agi como um animal irracional. 25. A quem tenho nos céus, senão a ti, Senhor? E na terra nada mais desejo, além de estar junto a ti. Essa é a minha frase. A quem tenho nos céus, senão a ti, Senhor? E na terra nada mais desejo, além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar. A gente vive num corpo deteriorando. Corpo pecaminoso, uma alma pecaminosa. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar. Mas Deus é a força do meu coração, aleluia, e a minha herança para sempre. Eu fraquejo, eu peco, mas o meu Deus é a minha força. 27. Os que te abandonam, então dá para abandonar, dá para sair fora. Os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Tu destróis todos os infiéis. Aqueles que abandonam o Senhor, aqueles que são infiéis ao Senhor, Deus irá destruir um dia. Salmo não é mole não. Salmo 74, versículo 1. Olha só, começa assim: por que nos rejeitastes definitivamente, ó Deus? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas da tua pastagem? Muitas vezes o salmista está dizendo, como Jó dizia também:
Jó não sabia que o diabo tinha ido a Deus e perseguido Jó. E Deus disse, faça, até aqui, para lá não, até aqui. E Jó não sabia de diabo nenhum, ele não tinha nada a ver com Satanás, ele tinha a ver com Deus. E Davi está dizendo a mesma coisa aqui. Por que não rejeitar definitivamente, ó Deus? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas da tua pastagem? Se nós temos problemas, o filtro é o nosso Deus. O diabo pode estar nisso, a tribulação pode estar nisso, a nossa natureza carnal pode estar nisso, mas passa pelo crivo de Deus, pelo filtro de Deus. Olha só o 7, 74, 7. Atearam fogo ao teu santuário, profanaram o lugar da habitação do teu nome. Disseram no coração, vamos acabar com eles. Queimaram todos os santuários do país. Perseguição. O livro dos Salmos é um livro também tremendo, porque fala de Jesus, são textos messiânicos falando de Jesus, como também fala da perseguição de Jerusalém sendo destruído, o templo destruído. Aqui disseram, acabaram com todos os santuários do país. 9. Já não vemos sinais miraculosos, não há mais profetas, e nenhum de nós sabe até quando isso continuará. Quando Jesus veio ao mundo, o povo de Israel estava 400 anos sem ter um profeta, sem ter alguém que pregasse. As Bíblias antigamente, do Antigo Testamento até o Novo Testamento, no meio, no paralelo, tinha algumas folhas brancas. E eu uma vez perguntei, por que tem essas folhas brancas aqui na divisão do Antigo Testamento e do Novo Testamento? E meu pai respondeu, isso é porque foram 400 anos sem profetas, até que apareceu João Batista, o profeta. 10. Até quando o adversário irá zombar, ó Deus? Será que o inimigo blasfemará o teu nome para sempre? Por que retens a tua mão direita? Não fiques de braços cruzados, destrói-os. O salmista está declarando, a perseguição contra o povo de Deus, parece que Deus está dormindo, parece que Deus está com braços cruzados, parece que Deus não está vendo, mas Deus não está com os braços cruzados, Deus não está dormindo. O nosso Deus é um Deus que vive para todo sempre, que está acordado e está vendo. O que nós precisamos entender é a hora de Deus agir. Versículo 13 do Salmo 74. Tu dividiste o mar pelo teu poder, quebraste as cabeças das serpentes das águas. Tremendo. Deus abre o mar. Esmagaste as cabeças do Leviatã, monstros marinhos, que na época, milhões de anos atrás, existiam. E o deste por comida às criaturas do deserto. Tu abriste fontes e regatos, secaste rios perenes. O dia é teu, a tua também é a noite. Estabeleceste o sol e a lua. Deus cuida de todas as coisas, de todo o universo. 17. Determinaste todas as fronteiras da terra. Fizeste o verão e o inverno. Estava conversando agora com o meu genro falando sobre isso. O verão já foi, praticamente. Estamos no final de agosto. Setembro já começa a esfriar. Aí diz assim, determinaste todas as fronteiras da terra. Fizeste o verão e o inverno. Deus é que cuida de todas as coisas. 22. Levanta-te, ó Deus, e defende a tua causa. Lembra-te de como os insensatos zombam de ti sem cessar. Davi, ele estava querendo defender Deus. Levanta-te, ó Deus, porque os insensatos estão zombando de ti. Faça alguma coisa, Deus. E por último, Salmo 75. É um cântico de Asaf. Nome bonito. Eu acho muito bonito o nome Asaf. Quando meu filho nasceu, a minha esperança é ter um filho, homem, para que eu pudesse colocar o nome e também consagrá-lo ao Senhor, para que fosse um pastor. E Deus me deu um filho. E esse filho que eu tenho, eu coloquei o nome de Timóteo. O mesmo nome do meu pai, o meu nome e o nome que eu coloquei nele, Timóteo. E Timóteo
Theo é Deus, o que adora a Deus. Mas o nome que eu queria colocar no meu filho era Christian, acho muito bonito. Mas depois eu conheci o Christian e Ralph, aqueles cantores, eu falei, não vou colocar não. Aí depois eu olhei na Bíblia e achei Asaf. Falei, esse nome aqui é bonito, vou colocar. Meu irmão casou, nasceu um filho, primogênito, e ele colocou Asaf. Falei, agora eu vou colocar 2 Asaf na família, não vou colocar. Depois eu pensei bem e coloquei o nome Timóteo no meu filho, que hoje é pastor aqui na Pensilvânia, numa igreja grande americana. Versículo 1. Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois perto está o teu nome, aleluia. Todos falam dos teus feitos maravilhosos. Versículo 2. Tu dizes, eu determino o tempo em que julgarei com justiça. Deus tem o seu trono para julgar todas as nações, todos os povos. Mas quem determina o tempo é o próprio Deus. Versículo 7. E Deus, é Deus quem julga, humilha um e a outro exalta. É Deus que vai julgar e vai humilhar muitos e também vai exaltar a muitos. Humilha um e a outro exalta. Versículo 8. Na mão do Senhor está um cálice cheio de vinho, espumante e misturado. Ele o derrama e todos os ímpios da terra bebem até a última gota. Nesse caso aqui, esse vinho espumante misturado é o cálice do Apocalipse. As 7 taças do Apocalipse, no capítulo 18, onde fala sobre essas taças que vão cair sobre a humanidade, vai destruir a humanidade. E os ímpios vão beber até a última gota da condenação, das 7 taças da ira de Deus, como diz o Apocalipse. Versículo 9. Quanto a mim, para sempre anunciarei estas coisas, cantarei louvores ao Deus de Jacó. Aí, depois da condenação do trono de Deus, aí Davi diz, ou seja, Asaf diz, quanto a mim, para sempre anunciarei estas coisas, cantarei louvores ao Deus de Jacó. Versículo 10, o último versículo do capítulo 75. Destruirei o poder de todos os ímpios, mas o poder dos justos aumentará. É futuro, não é agora. Destruirei o poder de todos os ímpios. Os ímpios serão destruídos, seu poder, sua arrogância, mas o poder dos justos aumentará. Aí nós reinaremos para sempre com o Senhor, no novos céus e nova terra, diz a palavra nos 2 últimos capítulos do Apocalipse. Vamos orar. Deus, obrigado por esta palavra hoje. Obrigado por esses salmos que nós acabamos de ler, esporadicamente lendo textos salpicados, mas que muito nos abençoou na juventude, para a velhice, para a nossa vida hoje. Que o Senhor continue falando conosco, que assim seja, em nome de Jesus, o nosso Deus. Assim seja. Amém.